Yoran Pedro, my brother. Seja bem-vindo a essa série. Yes, glórias a Deus. Como vocês sabem, este é o episódio 3, a presença do Pão da Vida na mesa. E temos aqui o nosso irmão Yoran Pedro para nos abençoar nessa série. Aleluia. Quais são as tuas expectativas, irmão? Eu creio que Deus vai falar conosco hoje, que cada um de nós aqui será usado para falar da parte de Deus. Exatamente. E que não seremos nós mesmos a falar, mas será o Espírito em nós ministrando. A palavra. Aleluia. E começando já a presença do Pão da Vida na mesa. João 6, versículo 48. Vou abrir aqui a palavra de Deus. João 6, versículo 48. A Bíblia vai nos dizer: eu sou o pão da vida. Amém? O que Jesus quer dizer com eu sou o pão da vida? Amém. O que eu entendo quando Jesus diz que Ele é o pão da vida? Amém. Se nós formos a ler na tradição cristã antiga, pelo que eu li, né? Pão representa suprimento, ou seja, fonte de nutrição ou nutriente, tanto físico como espiritual. Amém. Ou seja, sustentamento físico e espiritual. Então, Jesus, quando se apresenta como pão da vida, ele basicamente se apresenta também como fonte de sustento, ou fonte nutricional, ou fonte de nutrientes, para tanto o suprimento físico como também o espiritual. Amém. E não só, Jesus também quando diz que ele é o pão da vida e quem comer dele terá vida eterna, ou seja, Jesus é a fonte necessária, ou seja, quem come de Jesus terá essa vida eterna, né? Aleluia. Ou seja, Jesus, ele é a fonte que nos proporciona a vida eterna. Ele é o pão que proporciona a vida eterna. Yes. E também esse pão da vida podemos relacionar com a morte sacrificial de Jesus na cruz. Antes de morrer, Jesus tem a última ceia com os discípulos, pouco antes da cruz, onde ele parte o pão e ele diz: esse é o meu corpo, e ele também dá o cálice que ele diz: este é o meu sangue. Amém. Então, ao comer daquele pão, aquele representa o corpo de Jesus que seria colocado naquela cruz e partido por nós. Ou seja, quem comer dele tem diretamente acesso à vida eterna, como eu falei anteriormente. Ele é a fonte nutricional que nos proporciona a vida eterna. Ele é o suprimento que nós necessitamos, tanto na vida espiritual como na vida material física. Ele é tudo isso para nós. Amém. Então, de que forma estaríamos a falar fome e sede? Porque ele diz que aquele que vir comigo, não é? Vier a mim. Aquele que vier a mim não terá fome. mais fome, não terá mais sede. De que forma especificamente nós estamos a falar? Ou essa necessidade de que o homem sentirá sempre fome? Será que estamos a falar de uma fome física? Porque aqui deste o exemplo de que ele seja Físico, o sustento tanto físico quanto como tanto espiritual. Ok, então, o homem, Adão, no Éden, ou seja, Gênesis, ele foi criado para quê? Para ter comunhão com Deus. É o que Adão tinha. Amém. A Bíblia diz que ele sempre tinha comunhão com Deus. E depois do pecado, ele foi afastado daquilo. Ele não tinha mais aquela mesma comunhão. Ele foi expulso do Éden. Éden é lugar de presença. Exatamente. Então, no homem, sendo que ele foi criado com um propósito de relacionamento com Deus, e ele já não pode ter esse relacionamento, nele existe um vazio. E muitos de nós temos esse vazio em nós e procuramos preencher com coisas naturais, coisas passageiras, coisas do mundo. Mas o vazio em nós é do tamanho de Jesus, é do tamanho de Deus. Nada pode preencher esse vazio. Podemos até nos enganar tendo prazeres momentâneos, mas não vai preencher aquilo de uma forma completa, ou nem sequer vai preencher. Será apenas um engano para a nossa própria alma, que nos terá um prazer momentâneo ou temporário. Enquanto que Jesus, ele preenche, ele mata essa forma de forma eterna, para todo sempre. Amém. Então quer dizer que existe um espaço em nós com um molde especificamente de Jesus, que quando ele entra em nós, ele preenche nós aquele vazio. o aceitamos, ele preenche. Então existe um espaço, isso é profundo, existe um espaço, um vazio em nós que só é preenchido pelo Senhor. Amém. E quanto a isso também, o Yoran falou de alguns pontos importantes quanto ao mundo nos oferecer alguma coisa, porque tanto Jesus, tanto o mundo nos oferecem alguma coisa, tanto que Deus ele nos dá livre-arbítrio, né, a escolher, né, se nós queremos aceitar a Ele ou não, né, tanto que tem pessoas que são ateias, não sei se eu disse bem, né, que não creem que Jesus morreu na cruz por eles, né, e com isso nós podemos também dizer que o mundo tem alguma coisa para nos oferecer, mas o que o mundo tem para nos oferecer é passageiro, porque os prazeres, falaste dos prazeres, é algo muito importante. Os prazeres, eles são temporários, ainda que nos preencham naquele momento, são temporários, mas somente a presença de Deus na nossa vida, somente Cristo em nós é que nos preenche, como o Nilson acabou de dizer aqui, existe em nós um espaço vazio que somente Deus pode preencher. Então, é muito profundo isso, aleluia, glórias a Deus. E Jesus também fala também sobre reconhecimento.
Jesus ele vai falar aqui no versículo 36, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes, né? Qual é esse impedimento das pessoas reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo que muitas vezes Jesus ele se apresenta na nossa vida, pessoas chegam e pregam a palavra de Deus? Qual é essa dificuldade das pessoas, não os filhos, porque se é filho é porque já reconheceu, né? Mas das pessoas reconhecerem que não, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para o mundo para morrer pelos nossos pecados. Qual é essa dificuldade, qual é essa barreira? Ok, então, antes de responder a isso, eu gostaria de pedir para um de vocês ler Romanos 8, 19 a 22. Romanos 8, 19 a 22. 19 a 22. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com as dores de parto até agora. Aleluia. Amém. Então, antes de passar para a terceira questão que colocaste agora sobre o reconhecimento, queria falar ainda um pouco sobre a fome, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve algo que a ardente expectativa da criação agora pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então, primeiro ele fala que a criação, ou seja, o mundo todo, o mundo fora, que não os filhos de Deus, o mundo, né? A criação toda, ela aguarda com uma ardente expectativa, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, eles esperam algo da nossa parte. O que é que eles esperam? É ouvir desse Jesus. Ou seja, toda a gente tem fome de Deus. Toda a criação tem fome por Deus. Todos nós precisamos de ouvir desse Evangelho. Todos nós precisamos receber de Jesus. Todos nós temos um vazio em nós que procuramos preencher, como eu falei anteriormente, com coisas mundanas. Paulo aqui fala sobre as vaidades, tentam preencher com isso, com a vaidade do mundo, com aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas sendo que nós temos um vazio tão grande, que é do tamanho de Deus, que é maior que todo mundo junto, ainda que tu preenchas esse vazio, tentes preencher esse vazio com todo mundo, será impossível, porque o vazio que tem em nós é do tamanho de Deus, é exato para Deus. Só Jesus pode preencher esse mesmo vazio. Então, é algo também esperado, algo da nossa parte, até pela própria criação, que é o ir de pregar o Evangelho para toda a criatura. Então, nós precisamos fazer isso. E agora tu perguntas sobre o reconhecimento. Tinham pessoas ali paradas, aí quando tu leste, Jesus estava a falar com os fariseus, e ele diz: vocês me veem, mas vocês não creem em mim. Ou seja, eles ouviram o que Jesus falava, eles viram o que Jesus fazia, eles viram tudo aquilo, mas ainda assim eles tinham dificuldade em aceitar ou reconhecer que aquele era o Filho de Deus, o Messias aguardado, que ele era verdadeiramente quem ele afirmava ser. Eles não conseguiam fazer isso. O que os prendia a isso? A lei. Eles tinham uma crença errada já neles, fundamentada neles, que eles negavam de abandonar, de abdicar daquela mesma lei que eles tinham. E muitas das vezes somos nós. Nós já estamos a vir a Cristo, ou seja, ouvimos do Evangelho da Graça com uma crença em nós. E aquele Evangelho é completamente contra aquilo que nós ouvimos toda a nossa vida. E nós dizemos logo instantaneamente: olha, é falso, é mentira. Eu não creio nisso, é impossível eu crer nisso. Mas, então, isso é uma das coisas que prende as pessoas, que impede as pessoas de verdadeiramente reconhecerem a Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus. E outra coisa também, é o nosso próprio ego. Nós negamos, não pode ser isso, porque muitas das vezes o nosso ego, quando eu digo ego, é o seguinte: quem aceita Jesus deve entender que agora ele já não vive mais para ele, já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Agora minhas vontades já não faço mais eu, né? Ou seja, aquele que eu esqueci onde está escrito, né? Exatamente, obrigado. Então, muitas das vezes nós ouvimos desse Evangelho e nós precisamos de rejeitar o nosso ego, abdicar do nosso ego para reconhecer ele como Senhor e Salvador. Muita gente não quer fazer isso. Muita gente quer ainda aproveitar ou viver os prazeres mundanos, coisas passageiras, como eu falei anteriormente. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos uma tarefa, que é o ir de pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nós sempre vamos semear algo. Ainda que tu fales para alguém e naquele momento ela rejeite, ela fica tipo: não é verdade. Creia, tenha plena convicção de que aquilo gerou algo no coração daquela pessoa. Uma semente foi lançada e um dia irá gerar frutos, irá brotar, irá dar muitos frutos. Então, esses tem vários motivos pelos quais as pessoas não conseguem reconhecer Jesus. Como eu falei, crenças geradas, a própria lei nos impede de reconhecer Jesus. Como nós vimos os fariseus, eles tinham crenças geradas, eles queriam
que o Messias seria completamente diferente do que Jesus era. Estavam à espera do próprio super Exatamente, um super-homem. Super-homem. Mas Jesus não veio assim, Jesus veio em forma de servo. Yeah. Ele foi completamente contra aquilo que eles esperavam, tanto que eles não conseguiam reconhecer Jesus. Então, crenças geradas podem nos impedir, nosso ego pode nos impedir, até influências culturais e sociais também. Pessoas ao nosso redor também podem nos fazer desacreditar daquele que é o Evangelho, daquele que é Jesus. Porque às vezes alguém pode chegar para ti, por exemplo, o Newton chega, prega para mim, mas eu sou muito próximo do Jaime. Eu até posso acreditar, ficar tipo, o que o Newton pregou parece ser verdade. Eu vou comentar com o Jaime. Jaime, por ser muito homem, pode dizer, bro, tá vendo, já ele é maluco, é um lunático, fanático por essas coisas. E eu, por querer ouvir Jaime, querer agradar o meu amigo, eu fico tipo, tem razão, é indiferente. Então, sim, existem dificuldades para reconhecer Jesus. Às vezes também falta de fé, também nos impede de reconhecer Jesus. É essa que vem dele, né? Mas eu vou tocar num dos pontos que tu deixaste que impede a pessoa de ter o reconhecimento, né? Que é crença. Falou de crença e no versículo 47 desse capítulo 6, ele diz assim: em verdade vos digo que se crer em mim, terás a vida eterna. Então, para quem está a ouvir agora, para quem está desse lado, para quem já escutou até aqui e ouviu esses pilares da falta de reconhecimento, e você falou muito da crença, crenças antigas, crenças que têm a ver com cultura, crenças daquilo que já fomos ensinados antes, crenças daquilo que já temos aprendido na nossa sociedade, e quer mudar a sua forma de pensar para passar a reconhecer, porque quando você reconhece, nós sabemos o que diz em Romanos, né? 10:9. Exatamente, 10:9, o procedimento para aceitar a Ele, né? Mas nós queremos, para você ter uma crença nova, você precisa abolir a antiga, não é assim? Então eu quero que tu fales mais assim, porque parece algo simples, e se realmente é simples para esse pessoal que está nos ouvir aí, é simplesmente crer e podemos ter esta vida eterna. Jesus disse, quem comer de mim terá vida eterna. Amém. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação, a vida eterna, ele é o início da nossa caminhada cristã. Muita gente prega que é o final, é o nosso destino. Não, nós primeiro somos salvos e depois nós vivemos exatamente a nossa vida em Cristo. Então, tudo começa com a confissão, porque com a boca você pode ler até Romanos 10:10. Romanos 10:10. Visto que com o coração, assim diz a palavra do Senhor, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Obrigado. Então, com a boca nós confessamos com a salvação e com o coração nós cremos para a justiça. Então, é só isso, é tão simples quanto isso. A salvação é só crer com o coração e com a boca confessar. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Prontos. Amém. Assim temos acesso à vida eterna. Muito profundo que o nosso irmão Yoran, homem de Deus, acaba de dizer, porque muitas vezes nós já vemos de ouvir um evangelho que nos coloca numa situação de lutar pela salvação. Exatamente. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, mas nós só poderemos ser transformados de glória em glória se nós temos a revelação de que não, a nossa vida cristã começa depois que nós somos salvos. Né? Pregas a dizer que não, você tem que lutar pela tua salvação, você vai perder, a tua salvação não se perde, uma vez salvo para sempre. A Bíblia vai dizer, todo aquele que vier para mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, é a palavra de Deus. Então se você vai para Jesus de maneira nenhuma, não importa a tua situação, não importa o teu pecado, a tua falha, de maneira nenhuma Jesus te lançará fora. É muito forte isso. Aleluia. Glória a Deus. Muitos pastores pregam isso, que nós precisamos trabalhar, fazer boas obras, cumprir a lei. Sem querer falar mal de ninguém, não estamos a falar mal de ninguém. Não estamos a falar mal de ninguém. Estamos a meditar na palavra. Estou a fazer aquilo que a Bíblia diz e aquilo que tem acontecido nos nossos dias. Não estou a mencionar o nome de ninguém. Eu creio que vai transformar muita gente. Muita gente prega que é necessário fazer X e Y para sermos salvos. Mas a Bíblia não diz isso. Não. A Bíblia diz que nós simplesmente precisamos crer e confessar. Tão simples quanto isso. Então, é isso, pessoal. Você que está aí ouvindo e que ainda tem dúvida e para onde ainda for levar esse vídeo, esse pequeno trecho, é simples. Para a tua salvação é simplesmente crer com o teu coração na palavra, no que Jesus já fez, o Senhor já fez por ti na cruz, e confessar com a tua boca. Simplesmente isto, não tem mais outra coisa. Não procura fazer outra coisa. O jejum de 40 dias. O jejum de 40 dias para ser salvo, para nós sermos.
Daí vem a importância de sempre que evangelizamos alguém, fazer oração de confissão. Para que a Exatamente. pessoa possa confessar com a boca. Que até pode aquilo crer que com crê o no seu coração. Exatamente. Aquilo que você Pensar. ministrou à pessoa, Yeah. Ele pode crer, mas precisa pode crer, confessar depois tem que também. confessar, sim. Agora, só isso. Aleluia, Amém. glória a Deus. Glórias a Deus. De tudo que nós falamos aqui, sendo que tu já falas de algumas coisas que impedem o reconhecimento, qual é a dificuldade das pessoas crerem que Jesus é a palavra de Deus? Porque muitas pessoas creem que tudo bem, Jesus é filho de Deus, mas quando você diz à pessoa que Jesus é a palavra de Deus, muitas pessoas não reconhecem ou não têm essa revelação de que essencialmente Jesus estava a falar para os fariseus, e para os fariseus eles não entendiam isso. Jesus estava a dizer que eu sou a palavra de Deus, eu sou o pão da vida, né? Qual é essa dificuldade das pessoas reconhecerem que não, Jesus é a palavra de Deus? Então, Jesus, ele é o verbo, né? Qual é a dificuldade das pessoas reconhecerem esse mesmo verbo como Deus e esse mesmo verbo como sendo Jesus? Exatamente. A Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra, por intermédio da palavra, certo? Sendo que ele é a palavra e tudo foi criado por intermédio da palavra. Então a palavra é criador ou criação? Se ele criou todas as coisas, ele não é criação, ele é o criador. E o criador é Deus. Uau. Logo, a palavra é Deus. Então, é tão simples quanto isso. Se ele afirma que, e também está escrito em João 1:1, né? Nós vimos na palavra, a Bíblia diz que ele é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, está escrito. Yes. Ele mesmo se fez carne, veio em forma de homem. Ou seja, Jesus, ele é a palavra. Amém. Tudo foi criado por intermédio dele, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Glória a Então, Deus. simples quanto isso é aquilo que a palavra diz. Glórias a Deus, glórias a Deus. Uau. Amém, glória a Deus. Falaste aqui dele ser a palavra, é a certeza de que ele é a palavra, ele estava No princípio. desde o princípio. Exatamente. Né? Ele é o verbo que se fez carne, é um com Jesus, é um com a palavra. E falando da palavra, eu gosto de pegar assim, aquelas situações de que me mencionaste e fluir nelas. Falando da palavra, tem muitas vezes que nós somos levados a situações de que estamos no meio, como assim nós agora estamos né, no Sentados meio, à mesa, em sentados à ambientes. mesa e sendo edificados. Eu espero que você também tenha esse hábito, você como crente, você que não é crente, não siga né, o caminho dos escarnecedores, como diz em Salmos 1. E se encontre nesses momentos para compartilhar a palavra e para edificar pessoas, não para fofocar, não para criar momentos né, que criam desavenças e tudo mais. Mas às vezes nós nos encontramos em momentos que somos crentes e o Senhor até nos inspira, nos dá uma palavra, né, uma profecia, algo a dizer para alguém. Dentro do Chapa, nós temos um exemplo, nosso irmão Jaime, evangelista, ele já vai aos transportes públicos de pregar. É aceitar o seu ID. Mas para situações de medo, para aquele que tem aquele receio de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado dentro dele, nós já perceberam. Então, o que o irmão Yura tem a comentar, a dizer para essa pessoa que está a reparar, que sabe no que o Senhor tem tocado, tem tocado sempre, né? E não tem cumprido, não tem ido. Amém. Então, um exemplo como Jaime, né? O evangelista Jaime. Muitas vezes, Deus coloca algo em nós para pregarmos ou falarmos para alguém e nós duvidamos, nós temos medo. E o que a pessoa vai achar de mim? Como é que a pessoa vai receber isso? O que é? Às vezes é medo, às vezes é simplesmente vergonha. Então nós devemos ter entendimento, em primeiro lugar, que não é sobre o quão bom eu sou, sobre o que eu sou capaz de fazer, sobre o quão bem eu conheço a Bíblia, quão bom eu sou com as minhas palavras. Não, é tudo sobre Ele. Ele é quem vai falar através de mim. Ele é que vai fazer. E outra coisa, nós como crentes, devemos estar preparados para pregar dentro e fora do tempo. Não existe um momento apropriado para pregar. Nós devemos estar sempre prontos para partilhar aquela que é a palavra de Deus. A palavra que é capaz de salvar, capaz de mudar vidas, capaz de transformar uma geração. Nós devemos estar sempre preparados para isso. Então, uma coisa também que o pastor sempre fala, é tipo, quando nós, ele fala de oração em língua, né? Pessoas que não oram em língua e do nada querem orar e pensam, eu teria que copiar o fulano. Tenta para ver se esteja a copiar ou não. E vai ver se o Espírito testifica ou não. O mesmo com a palavra. Estás com uma vontade, Deus coloca em ti para falar algo, ok? Mas tu para e ficas tipo, será que vou conseguir? Será que sou bom? Fala, começa. Tenta, vai em frente. É o Espírito quem te capacita, não és tu mesmo. E outra coisa, se Deus te dá uma profecia para um irmão, uma palavra de conhecimento, primeiro vamos entender certas coisas. Será que, primeiro te deves te perguntar, será que isso gera vida? Será que edifica? Será que essas perguntas são importantes para nós? Profecia de morte. Exatamente, eu estava a profetizar desgraça, tristeza. Será que isso gera vida? Será que isso vem de Deus? Não, essas são perguntas que nós devemos sempre nos fazer.
Se Deus coloca em mim uma palavra para mim, eu me pergunto, isso edifica ou gera vida, alguma coisa boa para ele? Se sim, eu falo. Se não, cala a minha boca. E acabou. Então, simples quanto isso. Yeah. Amém. Então, a solução é essa, pessoal. Fiz essa pergunta, eu sei que vem de vós, eu sei que vem de ti, nesses momentos que está nos assistir. Yeah. Né? Tem às vezes medo, tem às vezes vergonha, como ele diz, mas é só tentar. Yeah. Né? O conselho que nos deixa aqui o irmão Yuran Pedro é tente. E o fluir é de Deus. A ordem vem dele, a glória é para ele. Né? E ele vai testificar se realmente é dele. Ele vai liberar, vai abrir espaço. Né? Às vezes num TPM ou num transporte público, você vê uma grande agitação, esse fala, aquele fala, mas quando você começa a falar e o Espírito Santo começa a trabalhar, você apanha um silêncio e todas as pessoas põem-se a escutar e o Espírito Santo convence. Então, a dica é essa. Isso também é interessante que falar. Nosso trabalho não é convencer ninguém. Isso é o Espírito que faz. Nosso trabalho é pregar, só falar. Guardar as vozes não. Exatamente. Lançar a semente. Exatamente. E falando nisso, né? E várias vezes o Senhor nos coloca em ambientes, como estava já dizendo, Nilson, né? Em que a necessidade que há nos filhos de Deus é de nós influenciarmos o ambiente onde nós nos encontramos, não deixar os ambientes nos influenciar. Porque várias vezes vamos estar reunidos com pessoas que não são crentes, mas o que eu, como filho de Deus, sendo que eu carrego a palavra de Deus, eu carrego Cristo no meu coração, será que eu influencio os ambientes onde eu frequento? As pessoas que estão comigo, será que são transformadas pela palavra de Deus? Porque Deus coloca pessoas, Deus já colocou pessoas para você pregar, para você evangelizar, que só vão aceitar Jesus quando você pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Então há uma necessidade de nós, como filhos de Deus, influenciarmos o ambiente, não deixarmos o ambiente nos influenciar, tanto na faculdade, no trabalho, nos chapas, em todos os lugares, amizade, família, todos os lugares, nós influenciamos o ambiente com a palavra de Deus em nós. Amém. Aleluia. E, tipo assim, nós carregamos algo poderoso em nós. Nós somos amalgamados com Cristo, não sabemos disso. Nós temos tempo do Espírito Santo, Ele habita em nós, certo? Então nós carregamos algo muito grandioso, algo poderoso. Em todo lugar onde nós, tipo, quando Deus nos coloca, Deus nos coloca lá por um motivo, para nós mudarmos aquele ambiente. Porque nós carregamos vida em nós. No lugar onde há morte, nós temos o poder de declarar vida e a situação ser completamente transformada. Por quê? Porque há algo em nós, há o Espírito Santo habitando em nós. Então nós não devemos ter medo de falar daquela que é a palavra de Deus. Um exemplo bíblico de homens que tiveram medo está em Jeremias 1:5, acho eu. Que Jeremias diz para Deus que ele é um menino, blá blá blá, ele tem medo, ele olha para ele mesmo. Mas Deus toca nos lábios dele e diz que a palavra que ele for a falar será o próprio Deus falando nos lábios dele. Então nós devemos ter esse entendimento que é Deus quem fala em nós através de nós. Eu me em mim mesmo, pela minha carne, minha alma, em nenhum momento eu vou querer chegar e começar a profetizar o quê? Né? Posso até para aparecer, mas não vou entrar nesse tópico. Então nós devemos ter esse entendimento que é Deus quem vai falar em nós, é Ele quem vai fazer. A obra é dele, Ele é o Senhor da obra. Nós fomos chamados para participar dessa obra. Então não depende de nós, depende dele. Ele é quem vai dar o material necessário para o cumprimento dessa mesma obra. E no versículo 49:50, vou ler aqui a palavra do Senhor. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não mora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Né? E nós vemos aqui que Jesus ele fala de dois tipos de pão. O maná, né? O maná, né? E o pão da vida, né? Ou seja, o pão da vida, ele mesmo Cristo. E ambos desceram do céu, tanto o maná, tanto Jesus. Só que o maná, o povo quando comeu o maná, morreu, né? E Jesus ele vai dizer que aquele que comer do pão da vida, né? Jesus ele nos promete vida eterna, né? E pode abordar mais sobre isso. Eu quero entender mesmo quando Jesus ele fala que aquele que comer de mim, Jesus, já não há morte para isso, vai ter a vida eterna. Então, sobre o maná e o pão da vida. Ambos foram um suprimento de Deus, ambos vieram do céu. Um maná veio no Antigo Testamento para o povo israelita no deserto. Jesus, o pão da vida, veio no Novo Testamento, certo? Amém. Então, ambos são, maná também era pão, basicamente. Né? Exatamente. Jesus também é o pão da vida. E esses dois têm diferenças claras entre eles. O maná no deserto, ele era temporário. Era só para aquele tempo em que o povo estava no deserto.
aquele maná não ia durar para todo sempre, senão até hoje teríamos maná do céu. Yeah. Ele era temporário durante aquele período no deserto. Enquanto que Jesus, o pão da vida, ele não é temporário, ele é eterno. Ele é eterno. Quem come dele tem acesso à vida eterna, porque ele é eterno. Ele está desde a eternidade passada, estará até a eternidade futura. Ele existe para todo sempre. Ele é eterno. E outra característica do maná é que o maná ele era perecível. Ele não durava para todo sempre. Deus sempre mandava maná todos os dias, o povo tinha que comer, senão apodrecia. Jesus não é perecível. Jesus, ele não tem como se dizer, Jesus apodreceu. É impossível. Esse pão não tem prazo. Como eu falei anteriormente, é eterno. É para todo sempre. Exatamente. Ele sempre estará conosco, ele estará disponível para todos nós. E o maná que caía no deserto, ele não tinha poder ou capacidade de salvar aquele povo. Ele não era para salvação, era para suprimento físico, para que o povo pudesse continuar. Enquanto que Jesus, ele pode salvar. O pão da vida nos dá acesso à vida eterna, fala de salvação. Amém. Quem come dele tem suprimento não só físico, como também espiritual. Por que eu sempre vou mencionar esse suprimento físico, tanto como espiritual? Muitos de nós podemos pensar, será que eu vou comer Jesus fisicamente, assim eu vou encher barriga? Não. É porque em Cristo nós temos acesso a todas as coisas. Em Cristo nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Em Cristo nós já temos tudo disponível. Em Cristo Jesus nós temos tudo quanto nós podemos desejar ou até querer. Nele nós temos tudo. Então, essa é a grande diferença entre o maná e o pão da vida. O maná é temporário, perecível e não tem poder nenhum para salvar. Jesus Cristo, ele é eterno, ele não é perecível, ou seja, ele dura para todo sempre, eterno novamente. Exatamente. E ele pode salvar. Quem come dele tem acesso à vida eterna. Essa é a grande diferença entre maná e o pão da vida. Yes. Amém. Glória a Deus. Opa! E é opa mesmo, porque assim nós terminamos a nossa terceira gravação, terceiro episódio. Yes. Da nossa série A Mesa, presença do pão da vida na mesa. Temos que começar porque eu falei, ixi, tem presença do pão da vida na mesa. Não, é assim mesmo, está espontâneo, mas vocês vão ver que é mesmo real e glória a Deus pelas vossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Fomos muito abençoados por aquilo que Deus colocou na tua vida, né? Nilson? É uma honra vos receber na Podchance, Yuran Pedro como nosso convidado e nosso irmão Jaime Júnior como nosso grande host do momento. Aleluia. A série A Mesa é esta série que vai vos trazer esses momentos incríveis com homens de Deus, mulheres de Deus incríveis. E nós somos muito gratos, Yuran, pela tua presença aqui. Muito obrigado pela humildade, muito obrigado por deixar o fluir de Deus na sua vida. Muito obrigado, Jaime. Mais uma oportunidade, mais uma visão que você carrega. E é isso, pessoal. Assistam, compartilhem e deixem esse like. Viviana, cumprimentos ainda aí. Nossa host, Viviana. Aleluia.